Os termos países de primeiro mundo e países de terceiro mundo surgiram durante a época da Guerra Fria, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Os chamados países de primeiro mundo se referia aos países capitalistas, industrializados, liderados pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Esses países tinham economias fortes, infraestrutura desenvolvida, altos padrões de vida e instituições políticas estáveis. Já países de terceiro mundo foi cunhado para descrever os países que não se alinharam com o bloco capitalista ou com o bloco socialista liderado pela União Soviética. Eles eram países em desenvolvimento, com economias fracas, infraestrutura limitada e desigualdades sociais significativas. Os sistemas educacionais nos países de terceiro mundo, como o Brasil, enfrentam desafios significativos, têm recursos limitados, falta de infraestrutura adequada, escassez de professores qualificados e desigualdades socioeconômicas, que afetam o acesso e a qualidade da educação. Estimado espectador, assista agora como instituições educacionais, que se autodenominam primeiro mundo, com seus lucros exorbitantes e completa ausência de comprometimento social, contribuem de maneira expressiva para que o Brasil persista como um país de terceiro mundo. Eu queria entender, na verdade, como é que funciona a sua questão de inclusão social quando é uma criança especial. Então, na verdade, a gente tem essa política aqui na escola de inclusão, né? A gente tem algumas crianças autistas, outras crianças com síndrome de Asperger, outras crianças com transtorno global. A gente precisa, na verdade, conhecer a criança, a gente faz uma avaliação dessa criança, a gente conversa com a família e a gente aceita a criança, né, na nossa escola, em comprometimento com o trabalho em parceria com a família. Isso aí a gente faz, tá? Então realmente... É uma escola inclusiva. É uma escola inclusiva, é isso que eu queria saber. Meu filho é autista. Ah, tá. A questão da avaliação é uma questão, assim, que você, como educadora, né, vai tentar entender onde você pode incluir, entendeu? Assim, a margem do trabalho pedagógico, automaticamente, eu acho que é esse intuito que você quis dizer, né? De observar, né? Fazer uma avaliação, né? Quando você cita isso. A gente precisa de conhecer a criança. O quadro clínico é de fato, eu tenho a documentação. Ele já tem um laudo. Tem, tá fechado. Entendi. Então, não tem objeção, só que ele tem um nível de autismo que aí a escola vai determinar. Assim, eu como pai, ele só avança, né? Certo. Ano a ano, dia a dia, cada dia uma novidade. Precisa fazer alguns trabalhos, entendeu? Só que para isso, chegar nesse ponto que a gente está conversando, primeiramente eu gostaria de entender como é a parte inclusiva da instituição. A gente tem realmente essa preocupação, né? A gente recebe capacitação uma vez por ano do nosso coordenador, que é o Sebastião, né? E ele dá essa capacitação para a equipe. Mas é o que eu te falei, Fábio, a gente trabalha muito com a família. Então, por exemplo, a gente tem crianças especiais aqui, que o psicólogo está sempre aqui conversando e orientando a gente, o psicólogo que acompanha a criança, que acompanha a família, o fono, o psicoterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, assim, todos os envolvidos nesse processo de desenvolvimento da criança, eles participam também junto com a escola. Outra pergunta também. Você já falou que é inclusiva, né? Bacana, ótimo. Quanto a custos, como é que funciona isso? Tem crianças que a gente tem tutoras. É isso daí que eu ia perguntar sobre a questão, que tem a questão da lei, né? Em que é necessário uma tutora para acompanhar. Como é que funciona aqui essa questão de então, aqui na escola, a gente primeiro faz uma avaliação da criança e vê se realmente ela tem ou não essa necessidade da tutora, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança autista aqui no grupo 4 que ela tem uma tutora. Aí a gente senta, conversa com a família. A família também, às vezes, tem muita clareza que a criança, por conta dessas demandas e dessas necessidades especiais, é interessante ter uma pessoa por perto o tempo todo para poder ajudar. Então, obviamente. Né?
Então, porque a família o também... autista, dependendo do grau dele, ele tem a capacidade de aprendizado. De evoluir. Só que aí ele precisa de um estímulo. Porque a professora em si ela está trabalha focada com no coletivo. No Isso coletivo. aí, É isso daí. é. Essa é a minha pergunta, tá entendendo? Porque, no caso do meu, ele precisa de um apoio na questão da escrita. Então. Uma coisa que ele... Aí a gente trabalha assim com tutor. Aí, na verdade, essa questão da tutora é uma responsabilidade da família. A gente faz a seleção, geralmente já são pessoas que trabalham conosco, auxiliares, Sim. estudantes de pedagogia. A gente faz uma seleção, essa auxiliar, ela participa desse processo de envolvimento com a criança, Sim. empatia, e aí a gente sinaliza para a família, ó, temos uma pessoa que vai poder acompanhar. E aí Sim. o custo, ele é feito pela família. Hoje, Então, na verdade, hoje em dia, além da questão do custo da escola, da estrutura, parte pedagógica, que você tem um valor, não sei isso, quanto é que é o valor? é 1.500, esse ano é 1.558, se eu não me engano, mas depois ele imagina... 1.558. Isso. O ano que vem, na verdade. Não, é o valor desse ano. 1.558. É. Então, possivelmente deve sofrer um reajuste Um aumento, isso. na virada do ano. Isso. Fora isso, você quer dizer que eu vou também ter um custo... Pode ser que você tenha esse custo, se a gente perceber que o seu filho Não, se precisa. por acaso for necessária a contratação de um tutor. Aí é tutora, o custo... Aí você faz a seleção e o custo é meu, na verdade, você quer dizer. Eu que vou ter que pagar a pessoa, eu que vou ter que assinar a carteira dela, eu tenho que fazer tudo por ela. Ela hoje, trabalhando aqui dentro. Hoje funciona assim. A sua política. Hoje funciona assim. Não, escola. beleza, só para entender. Só que hoje a gente tem tutoras que a família que custeia elas. A família custeia além da escola, toda a estrutura física, toda a parte máquina de orientação pedagógica, do professor, do trabalho ali direto. Mas ele tem em especial uma tutora. Especial, assim, tudo bem. Não, tudo bem, só para... assim, é porque a professora ela trabalha no coletivo, né? Sim. E ela tem uma auxiliar também. Sim. Essa auxiliar, na verdade, ela tem que dar conta de todas as crianças, inclusive do seu filho, tá? Sim. Só que tem crianças que têm uma necessidade maior. Então a gente observa que essas crianças que têm essa necessidade maior, quando elas têm uma tutora, a gente consegue, é mais perceptível o desenvolvimento dela. Porque ela tem uma pessoa exclusiva para ela ali o tempo todo. Então, por exemplo, a professora deu o comando para o coletivo, a tutora está ali, olha, Fábio, vamos lá, vamos, a tia falou aí. Então a gente percebe que o desenvolvimento dela é muito maior. Aí aqui não quer dizer, Maria, então se eu não quiser uma tutora, meu filho não vai desenvolver. Não, ele vai desenvolver sim, a gente até espera que ele desenvolva, né? Mas o que a gente percebe pela experiência, que com a tutora ele consegue evoluir ainda mais nesse processo, entendeu? Entendi. Não, só que não são todas as crianças que precisam de tutoras, não são. Eu tenho um síndrome de Asperger que ele não precisa de tutora. Sim. Ele acompanha tranquilamente as atividades, compreende, tem o tempo dele. Tem algumas situações da própria... na verdade, eu citar que o meu precisaria, porque às vezes ele... Pela questão de rotina, né? Enquanto ele não pegar a rotina, ele precisa do tutor. Porque demora um pouquinho, é uma mudança muito drástica, né? Entendi. Então, ele já estuda, Fábio? Estuda, é de outra Ele está em creche? Isso, em creche. Em creche, né? Creche, precisa... Vai fazer a migração, na verdade, né? Terminar um ciclo para começar outro. Justamente. Entendi. Entendeu? E ele tá pegando todo esse ritmo, né? E assim, Fábio, aqui a gente é muito honesto e transparente com a família, entendeu? Tudo a gente conversa, chama você, porque a gente também, enquanto escola, a gente tem um limite, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre afinado, em parceria. E aí sempre a gente tá o tempo todo conversando com vocês. Isso aí é tranquilo. Tanto com criança especial quanto com as outras crianças. Só uma curiosidade, tá? Só uma curiosidade que eu vou pedir, só citar, na verdade. Né? Você ficou sabendo de um caso que aconteceu outro dia, no caso de uma criança autista, que saiu no jornal? Não. Ficou sabendo não? Não. TV Vitória, saiu na Gazeta Online, caso de um casal que tentou na justiça, né? Requerer os seus direitos pelo fato de ter que custear a gente sua mão de obra para... A gente viu um programa, na verdade, no Fantástico. Parece que teve uma situação então, tô falando assim. Aqui local. Não, aqui não. Aqui não. Não, só para saber, porque aconteceu outro dia. É porque é o que eu tô te dizendo, entendeu, Fábio? Aqui na escola a gente conversa muito com a família, né? A escola é um lugar de escolarização, né? A gente tem essa obrigação e é nosso dever e responsabilidade. Assim só como que os pais também de... Isso Só aí. que, por exemplo, se o pai
tá querendo fazer a parte dele, né? Um exemplo, colocar a criança na escola. De repente a escola, ela aceita, mas de repente cobra uma taxa extra, e se o cara não tiver condição de pagar? Eu entendi. Como é que faz? Né? Na verdade, quando eu estava lendo no jornal, eu vi no jornal e vi na televisão, a criança aconteceu justamente isso que você falou. A escola ela pediu um tutor e o custo foi transferido para os pais, esse tutor. E além disso, esse tutor era pago pelos pais e o pai que assinava a carteira desse tutor. Aí eu não sei como é que funciona esse processo. Não sei, processo burocrático. Eu estou comentando com você que os pais conseguiram essa vitória na justiça por causa da ilegalidade. Isso foi uma ilegalidade, na verdade. Porque existe a lei sancionada pela presidente no final de dezembro de 2012 que cita especificamente sobre os autistas. Que isso é um direito e dever de uma escola, mas um direito dos pais, do acompanhamento, tanto escola pública quanto privada, sem o ônus do custo. Né? Do custo, na verdade. Então, por exemplo, a gente até que... Assim, eu estou falando baseado em cima da reportagem que eu vi. Entendi. Mas é o que eu estou falando com você. É o que eu estou falando com você. A gente, né, recebe a capacitação e tal, mas, por exemplo, essa tutora, ela vai sendo formada para trabalhar dentro da necessidade do seu filho, entendeu? Sim, não, eu não então, assim, é um atendimento, né, na verdade, assim, diferenciado, não sei se você me entende, é um pouco confuso, eu como pai, eu tenho que pagar uma pessoa por fora, que está trabalhando, não na minha casa, sim dentro de um estabelecimento terceirizado, que é você. E eu tenho que controlar a rotina dessa pessoa, porque eu vou pagar, né? Vou pagar comigo. Isso não vai estar no boleto da Primeiro Mundo como se fosse uma funcionária sua. Eu vou ter que... Você faz a seleção, prepara, opa, é essa moça, não é isso? Isso. Essa é a moça que você tem que pagar, o custo dela é esse. Então você vai lá e requer as custas trabalhistas, contrata a pessoa, a estagiária, não importa. E é confuso, porque aí você tem que controlar uma pessoa que está dentro da sua instituição, entendeu? E você está lá, você está trabalhando, a mãe está trabalhando, né? É difícil, né, essa situação. Não, estou comentando que foi um caso igual, esse que saiu. Né? Você tem igual. Porque você tem que controlar uma pessoa que está dentro de uma escola. Como que eu vou fazer isso, né? Como é que vai ser o andamento? Como é que vai ser o processo? Assim, a gente sabe que tem escola, eu entendi, tem escolas muito mais preparadas, né? Por exemplo, Monteiro Lobato. Tipo assim, eu não estou falando de preparação. Primeiro você falou, poxa, a gente se inteira, tem a coordenação que passa. Estuda, né? Não estou falando do quesito pedagógico, que faz a criança desenvolver. Estou falando do quesito de lei federal, tá entendendo? Lei do país, entendeu? Esse quesito da lei realmente da criança especial, tá entendendo? Ano passado, novamente saiu uma outra lei agora no âmbito geral que defende os direitos das crianças especiais, entendeu? No intuito do custo, né? Acaba que essa contratação desse terceiro, o Estado paga, né? Para poder estar na escola pública, assim como a particular paga esse tutor para que não tem condição de estar auxiliando a professora e a outra ajudante na questão pedagógica. Se precisar de uma higiene, que não é o caso, meu filho já deslanchou, né? Mas mais na questão de produção, vamos lá, aquela coisa motivacional, aquela coisa de estar acompanhando. A escola é grande, o complexo é grande, é muito atrativo, bem estruturada, por sinal, vamos dizer. Só que o que acontece? Isso chama a atenção muito da criança. O autista ele tem um nível de percepção muito rápido, assim, muito de atenção. Então ele está sempre interagindo com N coisas ao mesmo tempo. Né? Então, querendo ou não, automaticamente, por esse fato, você precisaria de uma tutora para estar até dar aquela segurança necessária para a criança com a sua adaptação ou com o costume, né? Até ele se habituar com a rotina. Deslanchar, justamente, porque a rotina é uma coisa muito importante para ele. Não importa, você acha qual é o nível, é todo mundo autista, essa é a realidade. Não existe mais. Antigamente botavam Asperger, ou mediano, ou grave, não, agora é tudo a mesma coisa, a medicina se faz isso. Então, na verdade, por isso que eu te questionei sobre essa questão, como que funciona a interação, você faz o serviço de interação, só que aí peca na questão
não é peca, né? Porque a lei diz que tem que contratar, esbarra nessa questão. Esbarra algumas crianças sim, a gente esbarra nessa necessidade. Nesse caso das crianças especiais no geral, que você citou que tem algumas aqui. Tem algumas, mas nem todas têm tutoras. Tem tutora, mas as que têm tutoras, a responsabilidade do pagamento é transferida para os pais, né? Em comum acordo com a família, né? A família, ela está ciente. Na verdade, a família aceita essa questão. A família compreende a situação, participa. É o que eu falei com você, a gente é sempre muito honesto e transparente. Sim. E a gente tem um limite aqui também na escola, né? Sim. Então, e a gente informa esse limite para a família. Além disso, também, quando você fala limite, você fala limite pedagógico ou limite de atendimento mesmo, né, Fábio? X crianças podem ser atendidas, é isso que você quer dizer? Não, de atendimento, assim, às vezes a gente não tem a possibilidade de, no coletivo, atender aquela criança diante daquela necessidade. Tá. Entendeu, você quer dizer, não Fábio? na questão de limitação de crianças. Ó, eu só atendo crianças especiais até uma certa quantidade. Não, isso não. Tá. É da necessidade da criança. Você quer dizer, é depois da avaliação, ver que precisa do tutor. Da necessidade da criança. Nós precisamos do tutor. Isso. E aí o custo, aí você negocia. Aí conversa com os pais e... Entendeu? Conversa com a mão de obra, faz a tratativa e a mão de obra, vocês dão o valor da mão de obra e os pais... geralmente é a família que arca com as despesas. Não, diga assim, o valor da mão de obra, como é determinado pela pessoa que vocês selecionam? É uma bolsa, né? Como se fosse... Na verdade, é uma estagiária. É uma estagiária. É uma estagiária, na verdade, que fica. Que ela é capacitada e tal, e aí juntamente... Aí ela trabalha em conjunto, a gente tem aqui com os outros profissionais também, que acompanham. Ela, na verdade, passa a fazer parte da rotina também da casa dele. Ela não acompanha a criança só no ambiente escolar, e em outras situações também.